Lula foi derrotado. Essa é a manchete de todos os jornais hoje por causa da indicação do Jorge Messias para o STF. Davi Alcolumbre e também Hugo Motta estão assim, unidos e derrubaram os vetos do governo que protegiam o meio ambiente, ou seja, atacaram frontalmente uma atitude do governo porque Lula não botou alguém para proteger o Congresso na linha de sucessão do STF. Mas é importante entender o jogo para saber quem é que vai sair vitorioso nessa história. Porque do jeito que a imprensa está falando, esse jogo parece que já acabou. Só que, na verdade, isso foi só um golpe. E as cartas ainda estão todas na mesa. Vocês vão perceber que Alcolumbre e Hugo Motta não estão com essa bola tão cheia do jeito que estão pintando, não. Em seu segundo mandato como senador, Davi Alcolumbre tornou-se, como diria Ciro Gomes, um encantador de serpentes. Será que ele bota as cobras para subir mesmo? Olha, eu acredito que não. Na verdade, Alcolumbre, ele é o próprio bicho peçonhento, né? Afinal, quem não se lembra do apoio que o Lula deu para ele se tornar presidente do Senado? E agora Alcolumbre envenena esse governo. O presidente do Senado se uniu a outro ser rastejante, Hugo Motta. São tudo da mesma espécie eles, né? Porque o que fica bem evidente é que eles não querem servir ao Brasil, mas sim desejam se aproveitar para defender os seus interesses próprios. Essa estratégia vai dar muito certo para eles, né? A realidade é que sem o apoio do Senado e também da Câmara dos Deputados, o país se tornaria ingovernável. Se não fosse o presentão que Bolsonaro jogou logo no colo do Lula, né? Ele criou o orçamento secreto no valor de 50 bilhões de reais, que dava direito a qualquer um deputado ou senador de fazer maracutaia com esse dinheiro com a garantia de que nunca iriam ser pegos, investigados ou presos por isso. Mas a garantia deles, sabe qual era? Outro bicho peçonhento. Um que hoje está enjaulado na sede da Polícia Federal lá em Brasília. Ou seja, a garantia expirou. Olha, centenas de deputados e também alguns senadores, eles vão ter que responder direitinho por ter, roubado dinheiro público, que era uma coisa que já estava tão naturalizada na época de Bolsonaro que nem parecia mais que era um crime, era tudo no pique. Foi uma dessas que Nicolas Ferreira, por exemplo, mandou dinheiro lá pro titio dele fazer umas obras em época de campanha, com o objetivo de eleger o tio como prefeito da cidade. Mas, segundo ele, Lula que é o problema. Ele e Bolsonaro são honestíssimos. E a sua sorte, Lula, é de que se isso acontecer, algum dia eu chegar na presidência, a sua sorte é de que você não vai estar vivo para eu te botar na cadeia. Você e sua trupe. Será que ele tá achando que é a polícia mesmo? Olha, assim como ele está exposto, centenas de outros deputados federais também estão mais sujos do que o nome dos brasileiros está lá no SPC. Não dá nem para contar do tanto de gente que é. Mas essa batalha está só começando agora, ainda falta muito. Alcolumbre, venenoso. Ele queria impor a candidatura do Rodrigo Pacheco para ministro do STF. Será que era para livrar a cara de alguém que está envolvido com falcatrua? Claro que não. Tô certo que Alcolumbre nunca faria isso. Mas indicar alguém para o STF é uma atribuição do presidente da República e não do presidente do Senado. Alcolumbre tinha até o direito de pedir, mas não de interferir nessa indicação. E a gente sabe muito bem quem é que era o presidente que realmente protegia os bandidos, né?
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta sexta-feira em pronunciamento que vai deixar o governo. A motivação da decisão, segundo o agora ex-ministro, foi a série de tentativas de interferência do presidente Jair Bolsonaro na atuação do ministério. Ainda de acordo com Moro, a gota d'água para a decisão foi a exoneração de Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, sem que fosse apresentada uma causa relacionada a um erro grave. Ah, o poderoso chefão! A gente sabe qual é o triste fim desses aí chefes da máfia, né? Olha, enquanto o Bolsonaro protegia os seus aliados corruptos, só nos últimos 15 dias foram desvendadas fraudes no valor de 38 bilhões de reais. No Banco Master, do pastor Daniel Vorcaro, rapaz, falou que é pastor, é melhor esconder a carteira, hein? E agora no Grupo Refit, liderado por um inventador de verdade chamado Ricardo Magro, sujeito super confiável. O advogado tem conexões justamente com Altineu Cortes, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e também com o deputado estadual Rodrigo Barcelar, presidente da Câmara dos Deputados aqui do Rio. Ele tem conexões diretas com Cláudio Castro e simplesmente indicou aliados para cargos lá na Secretaria de Fazenda. Afinal, quem melhor que ele para indicar o sujeito que mexe com o dinheiro do Estado, hein? Mas não se preocupe não, foi tudo uma grande coincidência. Olha, para o bolsonarismo, isso daí era fichinha, rapaz. Bolsonaro mandava 50 bilhões, não é 50 mil não, nem 50 milhões, são 50 mil milhões de reais. É como se ele pegasse 50 mil pessoas e botasse 1 milhão na conta de cada uma delas. Já pensou? Isso tudo sem ninguém ter conhecimento, além do Arthur Lira, é claro, que era responsável pelo pagamento da propinagem. Era o Estado capturado absolutamente pela corrupção. E ninguém era preso e muito menos investigado. Bolsonaro realmente tinha um bom coração, né? Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios. No cante é isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu tenho poder! O sujeito realmente achava que estava acima da lei, né? Mas parece que não deu muito certo para ele não, hein? Olha, apesar de todas as manchetes de jornais dizerem que Lula está acabado na luta para a indicação do Jorge Messias lá para o STF, ao invés de uma raposa qualquer para continuar protegendo os interesses dos parlamentares, olha, Lula indicou alguém da sua própria confiança para assumir essa vaga no STF. Afinal, o que ninguém pode negar é que o governo está trabalhando para desvendar a corrupção, né? Inclusive lá no INSS também. Aliás, os malucos bolsonaristas até que podem. Só porque a gente não vive numa ditadura. E eles ainda têm essa liberdade, né? Porque o que a gente está vendo de verdade é um monte de gente sendo presa e quadrilhas desbaratadas. Isso, é óbvio, incomoda muita gente, né? Então, apesar de todos os jornais dizerem a mesma coisa hoje, que o governo perdeu, que Jorge Messias não vai ser eleito para o STF, esse é um jogo que está só começando agora. E o que a gente vai ver lá no fim disso é um verdadeiro teste de honestidade. Vamos ver se o Senado é mais honesto ou se ele é mais corrupto. Mesmo que esteja mancomunados com esses dois bichos peçonhentos aí. Tô falando sério.